Olá, meus amores! Bora falar de estufamento? Tenho ouvido muitas queixas, principalmente aí nos últimos dias de quarentena. Tô me sentindo empanzinada, tô me sentindo inchada. Eu, às vezes, não tô com muita fome, mas quando eu como, parece que eu comi um boi, mesmo às vezes sendo que eu comi uma maçã. Por que que isso acontece? Vamos lá. A gente precisa entender algumas coisas. O nosso tubo digestório, ele começa pela boca, aprendam isso, tá? E vai terminar lá no reto, onde a gente vai eliminar em bolos fecais o que não serviu pro nosso corpo, certo? Porém, no meio de tudo isso, a gente precisa tomar cuidado com a maneira que a gente mastiga, se a gente bebe água, se a gente come verde, se a gente... por um monte de coisa, certo? E às vezes algumas pessoas falam, Rúbia, eu estou comendo saudável, né? E mesmo assim eu estou tendo estufamento. O que pode ser? A gente tem duas opiniões em relação a isso. Não diria opiniões, mas assim, vamos pensar em duas coisas aqui. Primeira coisa, a gente precisa analisar. Se você tem uma alimentação saudável, a gente pode sugerir que sejam food maps. O que são food maps? Tem um post meu lá no Instagram falando que são alimentos saudáveis que eles têm a capacidade de absorver mais água do seu intestino, ou da sua digestão, enfim, e eles acabam fermentando, tá? Principalmente se eles não foram bem digeridos, se eles não forem bem mastigados, tá? E aí vai causar gases, estufamento, azia, todo esse desconforto. O pessoal fala, parece que tá no final do dia eu tô grávida e não tô sabendo, vou parir e não tô sabendo, né? É muito comum esses relatos. Mas o porquê que isso acontece? Se a gente tem um desbalanço de bactérias boas e bactérias ruins, o que eu quero dizer com isso? Se a gente tem uma disbiose, as bactérias, elas não conseguem fazer a absorção e a digestão também, muitas das vezes, desses alimentos, causando a fermentação. Aí, Rúbia, beleza, então assim, eu não vou começar a comer food maps, porque eu já resolvi que quando eu tiro eles, eu me sinto super bem, não me sinto estufada. Beleza, mas você concorda que os food maps são alimentos saudáveis? Que você, querendo ou não, é super comum a gente consumir? E na maioria das vezes, eles são essenciais para nossa saúde? A maioria das vezes não, eles são essenciais para nossa saúde. Então, ao invés da gente tratar só os sintomas, a gente precisa tratar a causa, ir lá na raiz do problema. Por quê? A gente pode excluir os food maps por um período, digamos como uma maneira de tratamento, até você tratar o problema, né? Ou seja, a gente vai precisar tratar a desbiose para depois você começar a introduzir os food maps novamente, tá? E o porquê que eu falo isso? Agora, a outra vertente, o outro fato é probióticos, para a gente conseguir neutralizar essa desbiose. Vamos supor que o probiótico é uma sementinha, certo? Como que você planta numa floresta em chamas? Não dá. Ou num solo que não foi cuidado, que não foi tratado, que não tem fertilização suficiente para conseguir fazer com que esse probiótico cresça, né? Essa sementinha se desenvolva. É exatamente isso que a gente precisa fazer para poder introduzir o probiótico. Então, tirou o food maps por um período, vamos entrar com probiótico. Só que antes de entrar com probiótico, a gente precisa arrumar esse solo. Como que a gente arruma esse solo? Probióticos, as bactérias benéficas, elas não vão se dar bem com açúcar, adoçantes artificiais, corante, conservantes, aditivos, tudo quanto é industrializado. Então não adianta, muitas das vezes você tem sim a sua base de alimentação saudável, que é a que está te trazendo desconforto por conta dos food maps, certo? Mas não é necessariamente o food maps que está fazendo isso acontecer com você. É porque ele não está tendo condição de digestão por conta da sua desbiose. E a sua desbiose vai continuar numa montanha russa porque ainda você continua consumindo, não assim em excesso, mas uma quantidade considerável de açúcares e tudo isso que eu já venho falando, certo? E quando a gente tem esse desbalanço, né, o que é a desbiose? É quando você tem muito mais bactérias
patogênicas, né, aquelas que trazem inflamação e patologias, do que bactérias boas, que vão realmente fazer a sua digestão e fazer com que você absorva muitos nutrientes. Então a gente precisa fazer isso daqui. Então a gente oferece o probiótico, porém a gente precisa, nesse caso, fazer realmente uma alimentação muito regrada para você conseguir fazer com que esse probiótico tenha um solo, né, vamos dizer assim, favorável para ele crescer, certo? Porque, por exemplo, se você dá probiótico e você não faz esses reajustes na sua alimentação, não vai servir de muita coisa. Por que que não vai servir de muita coisa? A falta da ação probiótica no nosso intestino para favorecer essa digestão e tudo mais, elas vão começar a te dar cascatas de sintomas e de problemas que vão cada vez piorar por conta da falta de probiótico, porque além da falta do probiótico, a gente vai também causar por conta da alimentação a morte desses probióticos, que uma vez a morte também causa inflamação. Então, falta de vitamina B12, falta de cognição, mau humor, sono, muitas vezes ferro. Então, assim, gente, você não tá absorvendo. Então, muitas coisas, muitos sintomas vão começar a surgir aí, dando sinais que você não está bem. Então, várias carências nutricionais podem vir a surgir e você vai ficar meio que sem entender, porque na verdade você come certinho, né? Então, esse negócio de alimentação saudável aí não tá servindo para nada. Não é, você não tá dando condições para o seu intestino absorver. E como que a gente melhora isso? Então, vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisinhas pra gente conversar. Como melhorar isso, Rúbia? Tudo bem, eu já entendi, eu preciso realmente melhorar minha alimentação, temporariamente tirar os food maps, incluir probióticos, e aí depois de tudo isso, como é que a gente faz, como é que é o processo disso? Processo e hábito, gente. Nossa digestão, mais uma vez, começa na boca e termina no nosso intestino. Ou seja, a gente precisa usar os dentes, gente. Aqui, ó. Vamos usar, meu povo. A gente precisa utilizar isso. A nossa digestão começa aqui na boca. Mastigue bem, com atenção. Comam com calma. Porque muitas das vezes o alimento vai chegar em um tamanho que o ácido clorídrico não vai conseguir dar conta para mastigar, vamos dizer assim. Porque o nosso estômago não tem dente, então ele não consegue mastigar. E vai chegar no intestino de uma outra molécula que o nosso intestino não vai reconhecer e não vai conseguir absorver. E vai fermentar, e vai absorver água, e vai acontecer tudo aquilo que eu já falei pra vocês. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa digestão, tá certo? Outra coisa que eu coloquei assim, comer com fome. Exatamente. Por que comer com fome? Nosso corpo é maravilhoso, gente. Ele prepara a gente pra digestão. Quando a gente está começando a ficar com fome, ele já está dando todo o sinal para o nosso corpo que ele precisa produzir ácido clorídrico, né? Que ele precisa realmente começar com que as enzimas sejam ativadas e tudo isso vai funcionar lindamente. Só que o que acontece se você come sem fome? Se você faz, como que eu já falei também, já expliquei sobre a fome psicológica. Não vou falar nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo, mas eu já falei muita coisa sobre isso já. É quando a gente não está com fome, mas por ansiedade, por qualquer outro fator de gatilhos, a gente come, certo? O nosso corpo não está preparado para receber a comida. Ou seja, não vai ter ácido clorídrico suficiente, as enzimas não vão ser ativadas, mas a comida vai seguir o percurso, vai fermentar e, mais uma vez, vai acontecer tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? Outra coisa bacana é você incluir alimentos cozidos, mesmo pensando em verduras e legumes, tá? Porque eles vão estar mais molinhos, então a digestão vai ficar mais fácil. Ou seja, você não vai exigir tanto assim da sua mastigação, mas não deixe de mastigar. Legal também é usar os temperos que ajudam na digestão. Que temperos são esses? A gente tem alguns, por exemplo, que é o gengibre, pimenta vermelha, cardamomo, noz moscadas, até mesmo em forma de chás 30 minutos antes da refeição, isso é bem bacana também. Também temos o chá de alecrim, não posso deixar também de citar. Nós temos outras estratégias também, que é a monodieta. O que significa monodieta? É quando a gente separa alguns macronutrientes na hora da digestão. Porque você concorda que se você der todos os macronutrientes em uma grande quantidade para o seu estômago, para a sua digestão no geral, vai ficar um pouquinho mais sobrecarregado, não vai? Então, o que a gente faz? A gente começa a dividir mais esses macronutrientes, obviamente, num horário
ideal para você. Isso tudo vai ter que ser conversado no consultório. Não adianta você fazer aí por conta, porque pode dar muito errado, né? Enfim, vários outros malefícios. Mas basicamente por exemplo, na hora do almoço, não é interessante você ofertar fruta e proteína. Às vezes você coloca uma fruta na salada, que eu gosto muito, confesso. Adoro manga, morango em salada, eu adoro. Mas nesse momento, para esses efeitos, não é muito interessante. Então, alimentos que também são grelhados, que nem as carnes. Então, algumas proteínas de origem animal, que normalmente a gente faz grelhado, como frango grelhado, bife grelhado, eles ficam mais rígidos, não ficam? Ficam mais duros, muitas das vezes falam até que eles ficam meio emborrachudos. E exigindo mais na mastigação, se a gente já não mastiga direito, piorou tudo, né? Porque aí vai comer aquele negócio que tá parecendo uma borracha, não vai digerir mesmo. Então, dê preferência também às carnes que sejam cozidas, porque a proteína em si já é muito difícil do nosso corpo digerir. É um macronutriente mais difícil mesmo. Então, se a gente ainda oferece ele com mais rigidez, não vai dar muito certo. Então, as alternativas são ovos, preparações mais macias, cozidas, ensopadas. Temos aí o frango, o peixe, que são carninhas mais molinhas. Você pode fazer, muitas das vezes, eu gosto muito de frango. Você pode fazer o frango desfiado, você pode ter a carne moída, que são, querendo ou não, a proteína animal tá desfiadinha, tá moída, então a digestão com certeza vai ser mais fácil. Legal, Rubia, você deu várias estratégias, mas eu preciso usar tudo? Eu preciso realmente fazer nessas etapas, nessas estratégias? Não, gente, a gente precisa analisar, é muito individual isso. Daí, quem pode nos ajudar a implementar todas essas estratégias para melhorar a nossa digestão e evitar o estufamento? Aí você vai precisar procurar um profissional da saúde, saber por qual começar, por onde, como começar. Tudo isso é muito individual, depende de muitos fatores. Então, não saia fazendo essas estratégias aí sem saber qual que é melhor, o que é melhor começar, o que é melhor parar. Não faça isso, tá? Porque a gente tem a nossa individualidade biológica e é para isso que serve as nossas consultas, pra gente conseguir chegar no senso de fazer com que você melhore esse estufamento sem prejudicar a sua saúde. Mas eu acho que essas dicas já vão te ajudar aí a ter uma noção, se caso você estiver tendo esses sintomas. Tá bom, meus amores? Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem like, compartilhe, ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades. E até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!